Pronto. Então, sejam, lembrando da aula passada, sejam F uma função, sejam F uma função, L um número real e P um ponto de acumulação do domínio da F, um ponto do qual eu posso me aproximar por dentro do domínio da F, tá? Isso é definição, isso não é proposição, tá? Mas eu vou colocar mais simples assim, para facilitar a escrita. O L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando, vírgula, para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio da f e x menos p em módulo menor do que delta, maior do que zero, é suficiente para que f de x menos L seja menor do que epsilon. Ou seja, L é o limite de f de x com x tendendo a P, quando cada limitação de f de x menos L por um epsilon em módulo é consequência de uma limitação de x menos P em módulo por um delta, certo? Cada limitação de f de x menos L em módulo por um epsilon é consequência de uma limitação de x menos P em módulo por delta. Ou seja, quando eu posso, fazer com que o valor f de x fique tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher x suficientemente próximo de P. Quando cada limitação desse tipo for consequência de uma limitação desse tipo, tá? Então, essa é a definição. Aí, a aula de hoje é baseada numa proposição, cálculo de limite. Vai ficando, tá treinando, viu, pessoal? Está em treinamento, mas ela aprende, tá? Então, dizemos que duas funções, funções f e g coincidem. Você diz que funções f e g coincidem num conjunto A quando as duas funções estão definidas em A, isto é, o A está contido no domínio das duas, e se está contido no domínio das duas é o mesmo que dizer que está contido na interseção dos domínios, e f de x é igual a g de x, qualquer que seja x em A. Então, isso é dizer que duas funções coincidem no conjunto A. Duas funções coincidem no conjunto A quando as duas funções estão definidas em A, e f de x é igual a g de x, para todo x em A, sendo f e g essas duas funções. Aí há uma proposição aqui que diz o seguinte: tá? Sejam f e g funções e LM dois números reais e P também um terceiro número real. Se f e g coincidem, silêncio, coincidem
numa quer dizer em alguma, numa vizinhança, quer dizer em uma, né? Coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Tá certo? Isso é peripótese. O L é o limite, tá? E L é o limite de f de x com x tendendo a P. Então, o L também é o limite de g de x com x tendendo a P. Então, olha aí, ó. Você tem... Qual é que é principal aqui? Se duas funções fg coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e uma delas tem limite L, a outra também tem, e tem o mesmo limite. Demonstração desta proposição é usando a definição, mas eu vou apelar com um desenho, com a figura, para você se convencer disso. Diga. Nossa, esse limite aí, só dá no limite da x, tá? Ó, com x tendendo a P. Tá? Obrigado. Então, olha aqui, ó. Vamos usar essa hipótese aqui. O que significa que a L é o limite de f? Eu tenho duas hipóteses. Quais são? O L é o limite de f de x com x tendendo a P. E as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Olha, se elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, significa que as duas estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Portanto, P é ponto de acumulação do domínio das duas. E deste modo faz sentido fazer menção aos limites. E aí, então que fique mensagem. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e uma delas tem limite real em P, a outra também tem limite real e os limites são iguais. Vamos fazer um desenho. Vamos desenhar as hipóteses para ter a conclusão? Vou falar nesses termos. Olha aqui. Está aqui o eixo das abscissas e sem perda de generalidade. Está aqui o eixo das ordenadas, pois eu vou fazer isso no primeiro quadrante, mas funciona em qualquer quadrante. Então eu tenho P aqui e eu tenho o meu número L. Ó, eu tenho P e eu tenho aqui o meu número L. Esse ponto de coordenadas PL não necessariamente está no gráfico, porque não necessariamente o P pertence ao domínio da função. Mas você pega aqui o gráfico da f, ó, digamos que ele comece bem aqui, o gráfico da f. Como eu tenho que o L é o limite de f de x com x tendendo a P, e para cada x, essa altura aqui é o f de x, certo? Então, o f de x, o valor f de x pode ficar tão próximo do valor L quanto eu queira, bastando para isso o x ser tomado suficientemente próximo de P. Ou seja, com x tendendo a P, o que acontece com esse segmento aqui? Está cada vez mais se aproximando desse. Então, não tem o jeito. Os pontos do gráfico da f, não importa se ela seja, né, revoltada, tem que vir para cá. Não é isso? Tanto por um lado, quanto por o quê? Por outro. Então, esta configuração do gráfico da f é consequência dessa hipótese, de que L é o limite de f de x com x tendendo a P. Agora, a outra hipótese diz que as duas FG coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Ou seja, há uma vizinhançazinha aqui, aberta e estrita de P, na qual as duas funções são iguais. Ou seja, f de x é igual a g de x para todo x nessa vizinhança.
Então, se eu subo aqui, vou passar aqui só para ter uma referência, tá? Só para ter uma referência aqui da vizinhança. Olha, pessoal, para cada X que eu tomar aqui, quem é essa altura? Quem é? Quem é? Mas também é G de X. É, porque a hipótese é que a F e G coincidem nessa vizinhança. Elas coincidem em alguma vizinhança. Eu estou botando uma vizinhança onde as duas coincidem. O que significa duas funções coincidirem no conjunto A? Aqui, ó. Então, se eu desenhar o gráfico da G de azul, a G pode vir para cá, ela se rebelar, mas não tem jeito. Quando eu entro nessa faixa aqui, o gráfico da G tem que ser o mesmo gráfico de quem? Da F. E aí não tem jeito. Para onde for G de X, porque esse pedaço aqui, tanto é F de X quanto é. Então, se F de X tem limite L, também tem limite L, não tem outra. Tá? Esquece aqui, porque isso aqui tanto é F de X quanto é G de X. Então, repito, se duas funções coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de um número P, e uma delas tem limite L em P, a outra também tem. Tem o mesmo limite. E é isso que está por trás do cálculo do limite dessa função aqui. Vamos pegar uma função aqui, ó. Limite com x tendendo a 1, olha aqui, ó, x tendendo a 1 de x3 menos 1 sobre x menos 1. Olha aqui. Primeira coisa que você observar é que esse limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Qual é o limite do numerador? Zero. A função polinomial numerador tem limite zero. A função polinomial denominador também tem limite zero. Então eu estou com indeterminação. Eu não posso usar a propriedade operatória que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Pois 0 sobre 0, enquanto operação aritmética, é uma indefinição matemática. Não há definição para isso. 0 sobre 0 é uma indeterminação, se diz ser uma indeterminação no contexto de limite, ou seja, esse limite aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0? É um limite de um quociente onde o numerador tem limite 0 e o denominador também tem limite 0. E numa situação dessa, o limite pode existir ou não. No caso aqui, ele existe por quê? Por causa desta proposição. É por causa dessa? É sim. Porque dado x diferente de 1, para todo x diferente de 1, você tem a seguinte igualdade. Quem é x3 menos 1 dividido por x menos 1. Isso é x à terceira menos 1 à terceira, diferença de 2 cubos, dividido por x menos 1. Só que você já aprendeu, talvez você não lembre, mas você aprendeu como é que se fatora a diferença de 2 cubos. Como é? A diferença das bases vezes quem? O quadrado da primeira base, mais o produto das bases, que dá x, mais 1, dividido por x menos 1. Só que isso aqui é igual a quê? Né? O x é diferente de 1. Essa expressão é igual a quê? A x ao quadrado mais x mais 1. Agora, atenção. Atenção, ó. Atenção. Isso aqui é como se fosse a luz da proposição, a minha função g, a lei de formação da função g, o g de x. Ó. Quem é o domínio da função g? É o conjunto dos números reais
né? É o conjunto formado por cada número real x que é diferente de 1. Mas se você olha para essa função aqui, isso aqui como sendo a lei de formação de uma função f, o domínio da f é o conjunto dos números reais. Ou seja, as duas funções têm domínios distintos, elas são distintas, mas elas coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de 1, que é essa vizinhança grandona aqui, ó. Aqui 1. Em toda essa vizinhança aqui, ou seja, o conjunto dos números reais menos 1, que é uma vizinhança aberta e estrita de 1, essa função aqui coincide com essa. Só que essa tem limite. Qual é o limite dessa? 3. Então a outra também tem limite. Qual é o limite da outra? 3. Entendeu? Porque as duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 1. Para onde uma vai com x tendendo a 1, a outra vai também. Então daí eu escrevo. Que o limite de quem? De x3 menos 1 sobre x menos 1 com x tendendo a 1 é o quê? É o limite com x tendendo a 1 de quem? X ao quadrado mais x mais 1. Que é quanto? 3. Então, essa igualdade aqui não é porque as duas funções são iguais, mesmo porque elas não são iguais. Elas são funções diferentes, mas elas coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de 1. Então, uma tem um limite, a outra também tem, e os limites são iguais. Se você quiser ver a demonstração daquela proposição usando essa definição aqui, tá? Olha nas notas, tá? Vamos ver mais um outro exemplo. Vou apagar isso aí. Outro exemplo. Tá? Mudar isso aqui para limite com x tendendo a 3 de x2 menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6. Ó. Que de início é uma indeterminação do tipo... De que tipo? 0 sobre 0. Tá? É uma indeterminação do tipo 0 ou 0. Limite do numerador é 0, né? Limite do denominador também é 0. Lembre-se que isso que eu estou fazendo é porque o que eu estou fazendo? Fatorando, né, para usar essa proposição, é porque eu estou com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se o limite do denominador não for 0, aí eu não preciso fazer isso. Eu taco a propriedade operatória do limite, que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Agora aqui não. Então você veja o seguinte, ó, como é que eu saio daqui? Dado x diferente de 2 e de 3, 2 e 3 são as raízes da função polinomial denominador, isto é, dado x pertencente ao conjunto dos números reais, excluindo o 2 e o 3, dado x aqui, o que é que eu posso afirmar sobre x2 menos 9 dividido por x2 menos 5x mais 6. Ó, x2 menos 9 é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, certo? Tá bom? x2 menos 5x mais 6. Quem são as raízes? 2 e 3. Então isso se fatora como x menos 2 vezes o quê? X menos 3.
Só que isso aqui é igual a quê? Né? É x menos 3 vezes x mais 3. Não precisa ficar olhando o tempo não, vai contar. Contar dá 20 minutos, aí você muda. Tá? Tá bom? X, ela está em aprendizado. Então não a critique. Mas ela aprende. X menos 3 ou x mais 3 vezes x menos 3. Tá? E aqui fica o quê? X menos 2 vezes x menos 3. Agora, se o x está aqui nesse conjunto, o x menos 3 é diferente de zero, portanto, eu posso dividir em cima e embaixo, mesmo não posso fatorar, né? De modo que isso aí é igual a quem? A x mais 3 sobre x mais 3 é igual, ó, a x mais 3 sobre x menos 2. Agora, atenção. Quem é o domínio dessa função aqui? É o conjunto dos números reais, tirando o 2. E quem é o domínio dessa? É o conjunto dos números reais, tirando o 2 e o 3 daqui. Ou seja, são funções com domínios distintos, as funções são distintas, mas elas coincidem em uma vizinhança aberta e restrita de 3. Por quê? Porque se você considerar, aqui ó, está aqui o 2, está aqui o 3. Tirando o 2 e o 3, as duas coincidem, né? Em particular, elas coincidem nessa vizinhança aqui, ó, que é uma vizinhança aberta e restrita de 3. Mas uma tem limite, com x tendendo a 3. Então a outra também tem. Então tá aí. Quem é limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 9 sobre x2 menos 5x mais 6. Quem é? É o limite com x tendendo a 3, com x tendendo a 3 de quem? X mais 3 sobre x menos 2. E aqui é o limite de uma função racional que dá o valor da função racional. Aqui é a propriedade operatória do limite, como você queira ver. Limite do numerador, qual é o limite do numerador? 6. Qual é o limite do denominador? 1. Então dá 6. Limite de uma função racional em um ponto do seu domínio é o valor dessa função racional nesse ponto. Diga. Funcionando que o senhor falou, que na prova o senhor quer que a gente explique e não só escreva a resposta. Mas uma questão tipo assim, que ele me dá o limite. O que o senhor quer que escreva? Eu quero que você escreva da forma que eu vou escrever agora, de uma forma mais econômica, mas desde que você saiba o que está fazendo. Eu fiz esses primeiros exemplos, tá bem detalhado. Por que eu faço nesse nível de detalhe? Para evidenciar o uso desta proposição. Proposição que diz que se duas funções coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite real, a outra tem o mesmo limite real. É isso. Tá bom? Agora veja como é que você vai proceder numa situação. Você não vou querer que você, como é que chama? Detalhe dessa maneira. Você poderá fazer mais rápido, mas com o mínimo de organização, tá? O que vocês têm? Se não tem, aprendam a ter, tá? E por favor, escrevam na prova em uma letra que eu consiga entender. Você sabe o que eu estou falando.